Então, aquilo que você chama de texto complexo depende da sua vocação, formação e vocabulário. Então, se eu estudo direito, por exemplo, direito civil há 30 anos, está tendo um retorno, eu não sei se é o microfone, se é o alto-falante. Você está usando alto-falante? Não, eu tô na data do computador. Ok, tá. Então, se eu estudo direito civil durante 30 anos, se você me entregar um livro, ó, James, esse livro novo aqui é de um teórico famoso do direito civil, você vai gostar. É uma novidade no mercado. Uhum. Você vai me dizer, olha, só que é um texto técnico, né? Ele entende muito, então às vezes ele dá. Eu tive dificuldade para entender. Eu vou ler o texto e vou falar assim, mas foi moleza. Por quê? Geralmente é porque você já tem afinidade, você cria aquele bloco de ideias, né? Você já tem uma Eu já abstração melhor. sei todos os conceitos, já sei os jargões, né? Dou aula desse conteúdo. Há Uhum. 30 anos eu convivo diariamente. Eu vou dizer, olha, dos livros sobre direito civil, esse é o mais fácil, é o vocabulário menos rebuscado. Aí você vai dizer, não, ele está guardado na minha prateleira entre os livros técnicos. Uhum. Por exemplo, para mim a dificuldade é na hora da retenção de conteúdo. Por exemplo, Se fosse se só eu você, faço. Daniel, eu resolveria o problema do planeta inteiro, sabe? Se fosse só Uhum. você que tivesse essa dificuldade, tá? É a de todos, tá? Uhum. Mas já vou lhe passar uma dica, né? Por que que a maioria tem dificuldade para reter? A ideia? Eu acho que é muito relativo disso, por exemplo. Eu não tenho dificuldade de Não, memorização. pior que Ah, não. Ó, essa aula sobre esse assunto eu já dei só esse trimestre 300 vezes. Esse uhum, trimestre, do uhum, dia 14 de fevereiro para cá, que é quando eu uhum, cheguei nos Estados Unidos, certo? uhum. Então, para você ter uma ideia, né, a retenção baixa ela se dá por conta da leitura passiva. Uhum. O que é a leitura passiva? É quando você pega um livro, vai lendo, 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 10 minutos, meia hora, que seja uma hora, fecha e guarda em algum lugar. Uhum. Então a pessoa faz isso, às vezes, há anos, e alguns ainda se gavam de dizer, nesse mês eu li 3 livros. A leitura dinâmica dá para ler um por dia. Só que Bom, se você perguntar para ela, eu já fiz demais, né? Chegar num auditório com 2.000 pessoas e perguntar assim, quais foram os últimos 5 livros que você leu? uhum. Sabe quantos conseguem falar? Não faço ideia, eu acho que é Nenhum, todo mundo, né? Sério? nenhum. É. Caramba. Quais foram os últimos 5 livros que você leu, com nome, autor e editora? E eu li? Bom, os últimos livros que eu li foram. É porque é fácil, porque são uma sequência de livros. Eu estava lendo Senhor dos Anéis pela quinta vez. Então, o Pronto, Senhor dos Anéis. nome Qual é o autor? é o Tolkien, E a J.R.R. editora? Tolkien. É HarperCollins. A editora, né? Uhum. Tá. Antes de Senhor dos Anéis, os outros 4. Os outros quatro, eu li o livro de contos, também da HarperCollins, do Lovecraft, e eu li também Os Miseráveis, eu acho que foi da editora, esse eu não lembro, acho que foi Martin Claret. Ou seja, você só falou até agora um completo. Lovecraft, da HarperCollins, Os Miseráveis, da Martin Claret, os outros três eu não lembro a editora, mas os livros que eu li, os últimos foram, nossa, realmente, não lembro os últimos três. Até os oitavos eu não lembro. Porque isso chama-se leitura passiva. Eu sabia que você ia errar, porque eu já perguntei para 1 milhão de pessoas, né? Em Ai, auditórios lotados do Brasil inteiro.
Então, existe pessoa que consegue falar, claro. Se você perguntar para mim, eu sei, né? Mas o interessante é que pouquíssimos, vamos pôr aí que 0,1%, Uhum. né? Então, de cada 1.000, vai ter um. Como eu não perguntei um por um, né? Imagina, estatisticamente. Mas é difícil achar quem é o que sabe, né? E às vezes o que sabe nem tá afim de falar. Não, eu sei, peraí que eu vou falar, né? Então, a leitura passiva é o grande veneno dos acadêmicos e estudantes de forma geral, inclusive para concurso, tá? Uhum. O que eu procuro quando eu leio? O que você procura quando você lê? Tem gente que não Olha, procura nada. Vai passando o uhum, olho na linha, passando, terminei. E uhum, agora? Tá? Então, você vai aprender uma série de métodos para sair da leitura passiva, saber o que você procura numa leitura, e uhum, geralmente é surpreendente, né? Eu tenho alunos que tinham 0%, zeravam testes, e que depois do curso passaram a ter resultados impressionantes, tá? Eu não diria nem depois, eu diria que durante. uhum. Caramba. Legal, Daniel. Então, você vai pegar a sua apostila de textos para avaliação. Aham. Pegou? Uhum. Textos para avaliação? Isso. Você vai Deixa eu pegar a ver aqui. página 22. Uhum. Deixa eu abrir aqui, biblioteca. Ó, aqui tem textos para avaliação, página 20, página 22 do documento ou 22 da numeração da O página? documento, né? É da numeração, né? Ou seja, Missão tripulada Marte. do, docu, do documento vai aparecer um pouco mais por conta da capa, índice, né? Uhum. Aqui Então, está a missão. seria método de estudo. Uhum. Aqui o título está Missão tripulada Marte, é isso? Não, método de estudo, um pouquinho mais para frente. Motivação. Né? Peraí, deixa eu ir no buscador. Aqui, método de estudo, página E 22. esse texto é familiar para você? Não, não conheço esse texto. Tá, então eu vou marcar no cronômetro 1 minuto, Certo. tá? Então tá aqui, Uhum, ó, cronômetro, tá? uhum, E vou certo. marcar, tá valendo, pode começar. Uhum, certo. Pode ler de novo. Tempo esgotado. Uhum. Na segunda leitura, até onde você foi? A segunda leitura, eu terminei. Eu consegui na terceira leitura ler o terceiro parágrafo. Pronto. Então você vai escrever num papel, Uhum, assim, ó, terceira leitura, terceiro uhum, parágrafo. uhum. Aí vai escrever primeiro teste de avaliação. Deixa eu colocar aqui. Terceira leitura. Só para ajudar Terceira. quem vai assistir esse vídeo, Daniel, e Aham. também para você, se você quiser fazer o teste depois novamente, é muito simples Uhum, fazer esse teste. É só pegar um texto, pode pegar qualquer livro, uhum, né? Preferência com o capítulo começando, qualquer livro. uhum, Marca no timer 1 minuto, que o timer vai te avisar quando acabar. uhum. Começa a ler, vai lendo, 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 lendo. Quando apitar,
marca com lápis, conta as palavras. Pronto. Chama-se PPM. Tudo bem. Aí depois, né, você tem que responder perguntas sobre o texto. No caso, quando não tem perguntas, você faz um brainstorm, escreve sobre o que você leu. E depois dá uma nota. No caso, a nota é o que vou dar, certo? Certo. Não pode mais olhar o texto, certo? Tá, vou fechar aqui. Então, no mesmo lugar que você anotou, terceira leitura, terceiro parágrafo, primeiro teste de avaliação, você vai escrever número 1. Qual é o título? É para Qual eu é? já responder. É método Pode de falar isso. aprendizagem. Coloca aí, método de aprendizagem e põe um X. Eita, não é É o título? método de estudo. Eita. Ah, mas não pode dar um pouquinho de ponto? Não, né? Se o teu nome é João, eu te falo que o seu nome é Joaquino, né? Não, mas tem o J, o O e o A. Não, mas não é Joaquino, é João, né? Número 2, tem uma frase importante entre aspas. Qual é? Não lembro mesmo. Deixa um traço. Oi? 2, deixa um traço. Número 2, não lembro. Deixa um traço. Observe. Não faz sentido nenhum você ter lido 3 vezes Não e não lembrar. ter memorizado uma frase que foi a primeira coisa que você leu, que inclusive estava entre aspas. Ou seja, significa que você fez uma coisa muito louca, assim. Fiz uma Leu, varredura. releu e leu. Então, por isso que a primeira aula de leitura dinâmica não fala de velocidade. Nós falamos o tempo todo sobre compreensão, né? Que é a minha Então, olha dificuldade. só. Então, aprender a aprender. Olha aí como é fácil, né? Quem gosta de falar essa frase? Terceira pergunta. Psicólogos, psicopedagogos, professores, educadores. Escreve aí, ó. Escreve aí. Quem gosta? São 4 profissionais. Psicólogo, põe um X. Quem mais? Pedagogos. Pedagogo, ok. Quem mais? Aqui. Eu acho que estudantes, mas agora Pedagogo, quem mais? realmente péssimo para mim. Ok, pedagogo tá certo, são 4. Coloca aí, ó. 2,5 pontos. Então, 3 perguntas, 2,5 pontos. Tá entendendo como é Péssimo. grave? De 30 pontos, você fez 2,5 até agora. Não, mas tem muita pergunta. Quem sabe pega no trânsito, tá muito cedo, né? Já tomou Eu um acho que eu vou cafezinho? decepcionar. Já tomou um cafezinho para poder liberar um noradrenalina? Noradrenalina aumenta a tensão de manhã, né? Que você acorda cheio de melatonina. Né? Então vamos lá. E aí, para quebrar a melatonina, ou tem que ser uma janela bem clara, aberta. No caso da sua, está fechada, está muito cedo, né? Você hiperventilar umas 3 vezes numa janela clara, né? De preferência, se já tiver sol. Aí quebra a melatonina, dissolve, né? Vai embora. E um cafezinho quente feito na hora. Né? Não muito, senão você fica agitado, né? Fica muito acelerado. É o suficiente para você triplicar a sua atenção de manhã. Então, vamos lá. Número 4, né? Já os alunos que falam sobre estudar, o que eles falam? Pode falar enquanto você escreve. Assim, eles falam que eles nunca conseguem lembrar. Ok, não consegue lembrar. Foi assim que você escreveu? Eu entendi assim, eu acho que a frase correta não é essa, mas a minha Não, mas você memória, escreveu assim, né? Você registrou assim, né? No seu papel aí. isso. Não pode perder esse papel de jeito nenhum, sabe, Daniel? Tá, eu tô fazendo num caderninho.
Pronto, maravilha. Agora, se eu disser que está errado, Também tá errado. sua resposta, teoricamente, não está errada. Os alunos falam isso, né? Mas o texto registrou outra afirmação, né? E, é claro, vale a do texto. De acordo com o texto, os alunos reclamam constantemente que estudar é difícil. Uhum. Tá, então, vamos pôr um X, certo? Uhum. Número 5, 3 dificuldades citadas. Uhum. Vai escrevendo e vai falando. Eu tô tendo dificuldade porque, por exemplo, a minha Não, memória. 3 dificuldades dos alunos. Ah, tá, você fala, aproveitou o gancho, né? Não, eu tô te explicando assim, porque eu tenho a memória, aí eu me sinto que o segundo depois que a gente conversou, tipo, 30 segundinhos, a ministração, ela realmente lava tudo, esse é o problema. Quanto tempo você já treinou? Quantos anos você treina? Lembrar o que você leu? Não, eu treino com frequência, sabe? Quanto tempo você treina lembrar o que você leu? Tipo, de ler um parágrafo e repetir, eu acho que tem uns 8 a 16 anos, que desde que eu Eu poderia comecei, dizer né? para você que você nunca treinou isso na tua vida. Eu acredito. Aham. Por isso você não sabe. Se você nunca viu uma bola e eu disser, vamos jogar futebol, você vai jogar? Uhum. É Vai. complicadíssimo. Não, né? Dificilmente. Rapaz, eu não sabia nem o que era bola. Primeira vez que eu vejo uma bola, né? Agora, Uhum. o que acontece com os acadêmicos, como eu te falei agora há pouco, a maioria faz leitura passiva. Ele não faz ideia como é que é o posicionamento para poder investigar o texto e lembrar após a leitura. Então, Uhum. essa mentoria que começa hoje, tá? Você está fazendo o seu teste inicial, né? Você comprou 10 aulas? Uhum. Eu posso estender caso for necessário, tô Ah, não. precisando desse livro. É só, é só para saber mesmo. 10 aulas dura 2 meses e meio junto aqui com a gente. Aham. Tá? Nós estamos na 11ª semana agora, né? Então você já Uhum. vai pegar um pessoal novo, igual você, uma galera que Uhum. está na 5ª aula, e um pessoal que já está super avançado, não sei se você viu lá, né? Uhum. Lendo mais de 1.000 palavras por minuto, não é isso? Uhum. E dezenas, talvez já centenas de depoimentos, vídeos gravados, inclusive o seu. Uhum. Tá? Então, vamos lá. Pergunta número 6. 5, Uhum. 5, né? As dificuldades, aliás. Você colocou as Uhum. dificuldades, pelo menos uma? Essa eu fui péssimo, não me recordo. É uma só no Caramba, dá. hein? Olha só, não consigo me concentrar. A Uhum. maioria dessas perguntas dá para responder até sem ler. Não Uhum. sei por onde eu começo. Meu estudo não rende. Não precisa anotar a resposta, tá? Só o que você acertou e a pontuação nesse caso aí é 0, né? Não tem pontuação. Uhum. Número 6, para estar motivado para estudar, você precisa ter o quê? Você precisa saber o que você está procurando. Ele fala que o estudo não é por si só. Você precisa marcar um horário, você precisa marcar um intervalo, que ele falou, você tem que marcar uma hora para um lugar Escreve isso aí certinho. para ver se eu consigo te dar algum ponto. Oi? Escreve, né, o que você está falando para ver se eu consigo pontuar isso aí. Uhum. Então, a Uhum. Lá, pergunta, ele né, falou, é você tem para que estar encontrar uma. motivado para estudar, eu preciso ter o quê? Ele fala de um local tranquilo e marcar horário, fazer uma rotina. Coloca local e horário, rotina. Infelizmente, põe um X. Uhum. O que eu conheço de filhos de pais que têm dinheiro, com os melhores locais para estudar, e ele tem o dia todo, ou seja, o horário é livre para estudar, e os pais me contratam para poder ajudá-los, porque reprovam constantemente nas matérias, nas provas. Uhum. Então, se local e horário fosse bom, filhinho de Já não papai só é. tirava 10, tá? E só ia ter prêmio Nobel, né, filho de gente rica. E é Uhum. exatamente o contrário.
Rui Barbosa estudava com luz de vela e apontando lápis com gilete, ou estilete, né? E ele, para dormir, apagava a vela com cuidado, com a ponta do dedo, para não derramar a cera. Então, não é local e horário, né? Para estar motivado, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter um sonho, eu tenho que ter um objetivo. Não precisa anotar, né? Mas Não, eu agora, tô número anotando 7, mesmo. para vencer a indisposição, a preguiça, como é que eu faço? Então, eu acho que eu tô trocando a ordem, porque eu entendi, eu guardei assim, eu guardei que o primeiro falava de psicopedagogo, o segundo falava dos problemas dos estudantes, o terceiro parágrafo Não, ele eu falava quero dos saber agora métodos. a pergunta do penúltimo parágrafo. Você leu 2 vezes, né? Na Uhum. terceira você não chegou aí. Eu quero saber como é que eu venço a preguiça. Uhum. Eu tô péssimo, eu tô consciente da minha, Não da não minha. é tão péssimo, péssimo. Você nunca fez isso, né? Para você é uma novidade, né? Então, coloca aí, né, um traço, né? Não lembro. Se eu lhe disser que a Uhum. resposta das 6 seria a 7. Para vencer a preguiça, agora sim, tem que ter rotina, tem que ter um lugar fixo, um horário. E se eu Uhum. estudar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, vira hábito. Uhum. Você só trocou o lugar onde você escreveu aquela outra. Uhum. Mas você comentou, né, que deve estar trocando, né? Número 8, a Uhum. leitura, diz o texto, é uma grande oportunidade Uhum. Eu entendi que é para aprender, mas eu realmente não li essa escreve, várias vezes. para aprender e põe um X. O Uhum. texto diz que a leitura é uma grande oportunidade para desenvolver a inteligência. Uhum. Número 9, qual é o nome do livro? Não lembro mesmo. Realmente, eu tô. Deixa um traço. O nome do livro era Aprendizagem Acelerada. Quantas palavras tem o texto? 164? Põe 164. E eu vou te Hoje. dar 5 pontos aí, porque é 169. Uhum. Eu fiz Então, você 7,5 de fez 100. 5 mais 2,5, 7,5. Você falou para mim no início da aula que acha que eram 50. Uhum. Para Nossa, 50 tem um longo caminho. você acha que, assim, eu nunca fui mal em teste de cognitivo, teste psicotécnico, você acha que isso chega a ser algum problema patológico? Porque eu sempre fui Não. arrastado, assim. Aí eu vou repetir. O único problema é que você nunca treinou memorizar o que você leu logo na primeira vez. Uhum. Então, como eu te falei também aqui um pouquinho antes, foi que tem aluno que zera o teste. Uhum. E aí, depois que eu ensino as ferramentas, tira 97, 80, 90%. Uhum. Não lidou Uhum. aí 2 semanas para conseguir passar de 70. Caramba. E o que que eu tenho que fazer? Vamos anotar? Número 1, coloca aí, primeira técnica ou ferramenta. Uhum. Anotou? Aham. Número 1, escolher um livro. Uhum. Um livro fácil, Uhum. tá? Um marcadorzinho de Certo. página, tá? Um livro com letra Uhum. grande, parágrafos Uhum. curtos, ou seja, um livro bem facinho, Uhum. fino. Aí coloca número 2, ler por mais ou menos 10 minutos. Uhum. Aí leu 10 minutos, leu, marca no timer, né, no temporizador, terminou, vem com seu marcador de página, parei aqui, amanhã eu continuo, fecha o livro, não pode mais olhar, Uhum. guarda. Número 3, explicar em voz alta o que leu por mais ou menos 5 minutos. Tem que colocar no timer. Uhum. E aí você vai explicar o que você leu em voz alta. A maioria não consegue falar 5 minutos. Uhum. Falar 1 minuto, às vezes não lembra nada, trava, tá? Uhum. Pelo menos uma vez por dia. Queria fazer mais de uma vez? Pode? Pode. Sessões de 10 minutos, lendo 10, lendo 5.
tendo 10, explicando 5. Quando eu faço, é assim que eu estudo para a matéria que eu trabalho, quando eu faço isso, eu até consigo, só que demora muito, 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 tá? Assim, eu leio 0,4 páginas por segundo de um livro com 37 linhas. É Esse texto que devagaríssimo. você leu em 1 minuto, eu teria lido 20 vezes. Isso eu não conseguiria de jeito nenhum, mas com E essa, eu com essa teria matéria. memorizado todas as questões. Isso é fantástico, isso. Realmente, se eu Tá? chegar à metade disso... Eu fiz nos Incríveis, eu li 10 páginas de Machado de Assis em 1 minuto, 2 vezes. E acertei 60%. E também Uhum, expliquei o que eu li. É porque era um detalhezinho muito escondido, sabe? uhum. Mesmo assim, eu acho fantástico do ponto de vista cognitivo. Mas sendo uma página, por exemplo, uma página, eu memorizo por parágrafo todos os detalhes. Eu tenho no Uhum, YouTube dezenas de demonstrações que eu fiz em universidades, né? uhum. No mais, é isso, eu vejo aqui no próximo sábado. Tudo bem. Além desse treinamento, eu devo fazer alguma coisa? Por exemplo, tem um aplicativo também da leitura. Rapaz, se você fizer só esse e chegar para mim e falar, eu fiz pelo menos uma vez por dia, eu li 10 minutos de um livro que eu escolhi, marquei onde eu parei, continuei no outro dia e expliquei 5 minutos, que eu te falei que a maioria não consegue, né? Ah, Se uhum. você fizer isso, eu já estou feliz. Que a Beleza, maioria combinado. pede um monte de exercício e não faz nem esse. Tá bom, vou fazer sim, com certeza. Então tá, eu vejo você, né, na próxima aula, Muito vai estar obrigado. registrado aqui. Caso você tenha dúvida, né, você pode fazer uma revisão, mas a primeira aula é bem teórica, é mais o teste. Certo. Eu peço perdão, tá bom? Não, eu tô levando a sério, isso Que é porque isso? realmente foi Rapaz, realmente difícil. você tá na melhor mentoria do planeta, tá? Você tem vídeo editado, você tem aula ao vivo, você tem aula em grupo, hoje tem, com todo Uhum, mundo reunido à noite, às 19 horas. Você tem certo. grupo VIP no WhatsApp para fazer perguntas, você tem material impresso, você tem material em PDF. Combinado. Eu nunca vi um curso melhor do que esse. Se você encontrar, não seja egoísta. Me conta o que eu quero fazer. Não, combinado, difícil. Eu vou fazer uma inscrição hoje. Eu já fiz cursos parecidos, mas nunca com retenção de conteúdo. Não Não, foi nem muito ruim. parecido. Eu não conheço nenhum curso que você tenha as aulas gravadas e Com editadas, isso eu realmente tenha até hoje 5 não vi. livros desenvolvidos durante 30 anos, né, impresso. E não Jamais. vou nem falar sobre o valor que eu estou cobrando atualmente, né, que é um valor que Uhum, qualquer pessoa, de qualquer classe social, qualquer idade, consegue pagar. combinado. Eu Tá realmente bom? achei que ao longo do tempo a gente ia estendendo isso, então se for necessário outros cursos, é só entrar em contato que eu vou estar fazendo. Eu realmente tenho interesse em desenvolver essa Você vai se habilidade, divertir tá? muito, o pessoal é muito entrosado, tá? E isso ajuda, né, o engajamento. Muito Então, obrigado, tá bom? aqui